Oi, gente, tudo bem? Para quem não sabe, eu sou Isabelle Gadioli, jurista da DNA Cidadania, e hoje eu vim aqui explicar para vocês um pouquinho dos bastidores da reunião de análise, né? E o que é reunião de análise? A reunião de análise nada mais é do que uma segunda análise, só que dessa vez em reunião com a ADM responsável, comigo e com a Alzira, sobre a documentação que é necessária ao processo da família, né? Então, a gente tem primeiro uma reunião, uma análise minuciosa por parte da Alzira, e depois esse complemento da reunião de análise que ajuda a gente a entender que soluções podemos adotar ou não adotar, que caminho podemos seguir, né? Basicamente é isso. E a gente teve duas famílias com um caso assim, muito semelhante, né? Que eu achei curioso e tem acontecido em bastantes famílias até aqui nos nossos na DNA. Eu vou contar um pouquinho, que é uma curiosidade, e pode ser que se encaixe no seu caso, e até você pense que isso poderia ser um empecilho a você iniciar o processo de nacionalidade, mas na realidade é uma coisa que até pode ser contornada tranquilamente. Então, eu vou passar a explicar o caso. Então, basicamente, a gente tem o nosso português de origem, que é o que vai servir de base, digamos, para o processo de nacionalidade. Esse acento português, a gente tem a filiação, data de nascimento, nome dos pais, todo o conjunto completo de identificação da pessoa. E a Alzira informou que esse nosso português, ele era filho de uma portuguesa, né? Não vou dizer que nomes, era filho, sei lá, de uma Maria. No Brasil, quando ele casou, o nome da mãe no casamento era um nome totalmente diferente. Nem era divergência de nome, era outra pessoa. O pai continuava com o mesmo nome, só que a mãe era uma pessoa totalmente diferente, né? E ela me alertou: Isabelle, mas olha que o pai do português foi casado 2 vezes. Ou seja, a primeira mulher faleceu nova, teve o filho e faleceu logo a seguir. E ele casou novamente em Portugal. Enfim, esse nosso português foi criado por essa segunda esposa do português. Ou seja, basicamente ele adotou ela como mãe. A partir do momento, como ela criou ele, né? Porque a mãe faleceu, ele tinha, acho que era 1 ano. Então ele sempre achou que a segunda esposa do pai era efetivamente a mãe dele, né? Então ele chega no Brasil e ele mantém o nome da segunda esposa do pai como mãe, que na realidade para ele é a mãe, né? Que ele não teve contato com a mãe biológica. Enfim, eu achei curioso, porque às vezes a família pode pensar assim: ai, não, mas isso é muito grave. Não é que seja muito grave, né? A gente tenta contornar essa situação, sei lá, com uma declaração da família explicando a situação, né? Que parece ser óbvia, até para a própria conservadora ficar mais esclarecida, mas a própria conservadora, na análise, ela percebe que efetivamente, né, houve ali, a mãe faleceu nova, e enfim, houve essa adoção por parte do português, né? E aconteceu também com outra família, uma situação mais agora com o pai, né? Basicamente, nosso português, ele não tinha a filiação paterna no acento do português dele. E no Brasil, no casamento dele, ele já aparece com o nome do pai. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? Os 2 pais são portugueses, mas não é colocado o nome do pai em Portugal, porque, por exemplo, o pai pode ter outro casamento, né? Enfim, o que acontece também no Brasil? Chega aqui, né? Nesse caso, vieram os 2 para o Brasil e basicamente eles, né, já podem, digamos, colocar os nomes corretamente, porque o pai dele já está no Brasil, já não está com a primeira esposa em Portugal, e então ele coloca o nome do pai nos próximos atos civis dele, né? É como se fosse uma perfilhação, digamos assim, né? Ele meio que perfilha o filho no Brasil porque não pôde fazer em Portugal. Então, eu achei situações engraçadas e que, lá está, podem se encaixar no seu caso e você pode achar, não vai dar, porque isso e aquilo. Não, pode ser que, né, dê super certo e seja uma coisa totalmente contornável. Então é isso, gente. Basicamente é isso, e eu vim só aqui alertar vocês e expor essa curiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!